Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando mais um tapete da série Mosaico. Essa aqui é a terceira parte do passo a passo e se você está procurando como começar o seu tapete, eu deixei o link na descrição do vídeo. Lá também você encontra a lista completa de materiais, link para fazer download do gráfico e a marcação de todas as carreiras aqui para facilitar o seu trabalho. Se você já está fazendo o seu tapete, eu desejo uma boa aula. Começando aqui a terceira parte do passo a passo, olha, eu repeti aqui 4 vezes o desenho para formar o comprimento do meu tapete, mas independente da quantidade de vezes que você repetir aí, dá certo você adaptar esse acabamento que ele é bem fácil. Você pode seguir repetindo mais vezes para formar uma passadeira, por exemplo. Eu sempre repeti aqui, olha, da carreira de número 2 até a carreira 17, que é essa toda em ponto alto. Recomeço novamente carreira de número 2 até a 17. Na descrição do vídeo, no comentário fixo, também tem a marcação de todas as carreiras para facilitar. E aí, independente do comprimento, você pode adaptar esse acabamento aqui de forma bem fácil. Eu vou fazer aqui, olha, após o último ponto alto, eu terminei aqui então com a carreira de número 17, nessa carreira toda em ponto alto, separando um desenho do outro. E também ela é igual ao início do tapete, já que começamos fazendo uma carreira toda em ponto alto. Vou fazer uma corrente somente para dar a distância do primeiro ponto baixo, e o primeiro ponto baixo eu vou fazer na direção da metade da última carreira, ou seja, pegando o último ponto alto como alça, tá? Olha, eu fiz aqui então uma corrente para dar distância para que eu faça esse ponto baixo, vou pegar o último ponto como alça e fazer um ponto baixo na metade então da carreira, vou descer aqui em direção ao comprimento do tapete. O próximo ponto eu vou fazer na divisão entre uma carreira e outra, ou seja, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto. Então vou introduzir a agulha no mesmo lugar e fazer um ponto baixo. O próximo ponto na metade da próxima carreira, ou seja, pegando o próximo ponto como alça. E depois na divisão entre uma carreira e outra. Na metade da carreira e na divisão. Sempre descendo assim, fazendo um ponto baixo na metade da carreira, outra entre uma carreira e outra, até chegar no canto. Chegando no canto, na hora de contornar, eu mostro aqui para você como fazer também. Já estou chegando no canto, então fazendo ponto baixo sempre na metade da carreira e na divisão entre uma carreira e outra. Vou fazer ponto baixo aqui no canto já do tapete, tá? No último ponto. Faço 2 correntes. Vou girar aqui o trabalho para continuar agora trabalhando na largura. Mas antes eu vou fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar, ainda no canto do tapete, para formar esse cantinho aqui, olha. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, vou aproveitar para prender essa ponta de fio que nós deixamos aqui no início do trabalho, olha. Vou deixar ela entre o ponto, olha, para que vá prendendo ela com ponto baixo. Vou seguir fazendo ponto baixo então por toda a volta, sempre que chegar no canto faça um ponto baixo, 2 correntes novamente ponto baixo no mesmo lugar. Essa ponta de fio basta continuar aqui prendendo ela com ponto baixo o máximo possível, depois cortar a sobra, não precisa dar nó, tá? Só ir prendendo com ponto baixo e assim seguir fazendo por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos de base, né, aqui na largura do tapete. Fiz ponto baixo aqui no último ponto, no mesmo que após terminar eu fiz uma corrente, né? Fiz ponto baixo em cima dele, vou fazer 2 correntes de espaço para formar o canto, vou girar novamente e agora vou fazer novamente ponto baixo no mesmo lugar. Esse ponto aqui, inclusive, já fica em cima daquela corrente de espaço que nós fizemos para fazer o primeiro ponto baixo. O primeiro ponto baixo foi feito na direção da metade da primeira carreira e é nesse ponto que eu vou finalizar com ponto baixíssimo, desse jeito aqui, olha. Finalizei aqui então com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós fizemos para iniciar a volta. Vou começar a próxima volta fazendo uma corrente para dar a altura do primeiro ponto baixo. É nessa corrente que nós vamos finalizar essa volta que nós estamos iniciando agora, tá? Eu vou continuar agora fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, mas pegando somente o fio da parte de trás. Cada um dos pontos baixos tem assim 2 fios na parte de cima, só que eu vou pegar somente o fio na parte de trás, desse jeito, olha, somente um fio e faço ponto baixo. Vou para o próximo ponto, pegando somente o fio na parte de trás e faço ponto baixo. Isso aqui, olha, faz com que aqui na frente do tapete fique um detalhe, tá? Vá formando um detalhe aqui com esse fiozinho que nós estamos deixando de pegar em cada um dos pontos.
Eu vou seguir fazendo assim, ponto baixo até chegar no canto. Lá nós temos uma alça com 2 correntes. É bem fácil fazer o contorno e aí eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto. Aqui no canto, então, nós temos uma alça com 2 correntes, né, que nós fizemos na volta anterior. Vou fazer ponto baixo na primeira corrente das 2 que nós fizemos na volta anterior, pegando somente o fiozinho na parte de trás, tá? Do mesmo jeito que nós fizemos aqui nos pontos baixos. Vou fazer 2 correntes de espaço. Agora, para trabalhar na largura do tapete, eu vou começar na segunda corrente. Então, já que eu fiz ponto baixo na primeira, fiz 2 correntes, vou fazer ponto baixo na segunda corrente e vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos, pegando somente o fio de trás do mesmo jeito que nós já fizemos no comprimento do tapete, tá? Olha, veja que o canto aqui fica bem certinho, mas se o seu ficar repuxando, você pode fazer esse canto com 3 correntes de espaço sem nenhum problema. Eu vou continuar assim fazendo ponto baixo em todos os pontos de base. Sempre que chegar no canto faço um ponto baixo na primeira corrente, 2 correntes de espaço, ponto baixo na segunda corrente e continuo então repetindo por toda a volta. Já estou chegando no final da volta, vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo. Aqui, se você quiser o acabamento simples, assim, só com 2 voltas de ponto baixo, é só alongar o fio, puxar para a parte de trás, amarrar bem, cortar as sobras. Olha, que esse acabamento aqui fica bem bonito também, tá? Eu sempre utilizo esse acabamento mais simples, né? Só com 2 voltas de ponto baixo, essa lateral fica bem firme, ele também fica bem simétrico, fica bem retinho. As laterais eu gosto de utilizar ele assim também. Mas agora eu vou mostrar para você esse outro acabamento, que é bem fácil também, bem fácil dividir aqui, independente da quantidade de vezes que você repetiu o desenho no seu tapete, tá? Eu contei todos os pontos aqui no comprimento e na largura do meu tapete da seguinte forma. Aqui no canto nós temos 2 correntes, então eu comecei contando uma corrente aqui no canto, contei todos os pontos baixos no comprimento e uma corrente no canto seguinte. Desta forma, eu tenho aqui um total de 135 pontos. 135 após descontar os 3 pontos que eu preciso deixar aqui no canto, né, para formar um bloco quando eu completar a volta, sobram 132. 132 dividido por 4 dá um total de 33, não sobra nem faltam nenhum dos pontos, tá? Então eu vou começar da seguinte forma. Olha, eu estou aqui na direção do 4º ponto, então já que eu contei com a corrente. Olha, 1, 2, 3, o ponto baixo no 4º ponto e eu preciso continuar aqui com ponto baixíssimo, então no 5º ponto. Esse aqui é o ponto que fica na divisão entre as 2 carreiras, tá? O 5º ponto, então, contando com uma corrente que eu já contei aqui no canto. Temos aqui, ó, pulei uma corrente, 2, 3, 4 pontos de base. Vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, enrolo o fio na agulha, vou fazer mais 2 pontos altos agora no próximo ponto de base. Veja que eu pulei 4 pontos no início, tá? Fiz aqui um bloco então com 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto, no próximo eu vou fazer um ponto alto, já utilizei 2, no próximo ponto alto novamente, utilizo 3, ponto alto no próximo, utilizo mais 4 pontos. Olha, por isso que eu dividi aqui por 4, olha, 1, 2, 3, 4, um ponto de espaço, mais um bloco com 3. Se eu seguir desta forma, então, significa que eu vou chegar no próximo canto com um bloco de 3 pontos altos, já que eu dividi o restante aqui dos pontos por 4. Um ponto para pular e outros 3 para fazer um bloco. Como aqui no meu tapete a conta é exata, né, 132 dividido por 4 dá uma conta exata, dá 33, eu vou fazer todos os espaços com apenas uma corrente, pulando somente um ponto de base e todos os blocos também com 3 pontos altos. Vou fazer assim até chegar no canto. Quando chegar eu mostro para você como fazer no próximo canto e também como dividir aqui a largura do tapete. Se você quer outro tipo de acabamento, eu deixei a dica na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhadinha que tem dica para você fazer a adaptação para outros tipos de acabamento. Vou continuar fazendo assim e mostro para você como fazer o canto seguinte. Já estou chegando aqui no canto, então fazendo blocos com 3 pontos altos, com uma corrente de espaço, pulando somente um ponto de base. O último bloco, olha, termina com 2 pontos altos aqui, terminando em cima do último ponto alto, mas como eu contei com uma das correntes aqui nesse canto também, né, no primeiro e no último canto do comprimento, significa que o último ponto alto eu vou fazer no espaço de 2 correntes, olha.
Fiz aqui um ponto alto no espaço de duas correntes, ou seja, na direção de uma das correntes, para formar o último bloco. Como eu disse para vocês, chega aqui no canto então com um bloco com 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntes de espaço agora. E vou começar aqui na largura do tapete do mesmo jeito, fazendo um ponto alto dentro do espaço de uma corrente e ponto alto em cima dos próximos 2 pontos de base aqui para completar então um bloco com 3 pontos altos. Veja que ficou assim aqui no canto. Agora eu vou explicar para você como que eu fiz a conta aqui. Eu fiz as contas do mesmo jeito, tá? Eu contei a primeira corrente, contei todos os pontos baixos na largura do tapete e uma corrente no canto seguinte. Assim eu tenho aqui um total de 71 pontos de base e depois de descontar esses 3 pontos que eu já utilizei aqui no canto para formar o cantinho do tapete, sobram 68. 68 dividido por 4 dá uma conta exata, dá 17, então significa que em todos os espaços vou fazer somente uma corrente, pulando somente um ponto de base e bloco com 3 pontos altos, ou seja, do mesmo jeito que eu já fiz no comprimento do tapete. Se no seu tapete aí a conta der diferente, olha só, fiz aqui bloco com 3 pontos altos pulando um ponto. Se após contar todos os pontos, desconta 3 e o restante divide por 4. Se sobrar um ponto, significa que em um dos espaços você vai fazer com 2 correntes pulando 2 pontos de base. Se sobrarem 2 pontos, em 2 dos espaços antes de chegar no próximo canto, você vai fazer 2 correntes pulando 2 pontos de base. E se sobrarem 3 pontos, em 3 dos espaços antes de chegar no próximo canto, você vai fazer com 2 correntes pulando 2 pontos de base, tá? Não se preocupe, porque vai dar certo também na próxima volta, não tem problema nenhum. Como o meu deu uma conta exata, eu vou seguir então sempre do mesmo jeito, com uma corrente, pulo um ponto fazendo 3 pontos de base. Lembre-se que quando chegar no canto, o último ponto alto vai terminar no espaço de 2 correntes que nós temos no canto, né? E sempre 3 correntes e começa de novo dentro do espaço de 2 correntes e aí completa o bloco então em cima dos próximos pontos, tá? Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou chegando no final da volta e todos os cantos do tapete ficam exatamente iguais. O último ponto alto do bloco, né, que fica no cantinho do tapete, é feito dentro do espaço de 2 correntes. Logo em seguida eu faço 3 correntes de espaço, começo o próximo bloco também dentro do espaço de 2 correntes. Faço o primeiro ponto alto e aí faço os próximos pontos em cima dos próximos pontos baixos. Como eu pulei aqui 4 pontos no início, contando com a corrente do canto, né? Então, completando aqui o último bloco, sobra exatamente um ponto de base. Faço uma corrente de espaço e finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que nós fizemos para começar essa volta. Vou continuar com ponto baixíssimo em cima dos próximos pontos altos, ou seja, até chegar no próximo espaço de uma corrente, só fazendo ponto baixíssimo. No espaço de uma corrente, agora entre um bloco e outro, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos, completando aqui um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e vou fazer 3 pontos altos novamente. Aqui, independente da quantidade de correntes, se você fez 2 correntes pulando 2 pontos de base para utilizar os pontos que sobraram, não tem problema. Você vai fazer nesta volta exatamente igual, tá? Todos os espaços, então, agora com uma corrente, e no espaço entre um bloco e outro, você vai fazer 3 pontos altos. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto, sempre com uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos entre os blocos da volta anterior, tá? Quando chegar no canto eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto, né, onde temos a alça então com 3 correntes. Logo após o último bloco faço uma corrente de espaço. Já dentro dessa alça com 3 correntes vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Faço 3 correntes de espaço. E ainda no mesmo lugar, na mesma alça de 3 correntes, olha, eu vou só girar para continuar trabalhando agora na largura do tapete, mas vou completar esse leque com mais 3 pontos altos, então formando o canto do tapete, tá? Ele fica bem parecido com o canto anterior, a única diferença é que todos os pontos foram feitos dentro da alça.
Agora eu vou seguir com uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos entre os blocos que fizemos na volta anterior. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Sempre que chegar no canto faço do mesmo jeito. 3 pontos altos, 3 correntes e novamente 3 pontos altos no mesmo lugar. Só seguir repetindo então por toda a volta. Já estou chegando no final da volta e logo após fazer uma corrente de espaço, vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que nós fizemos para formar o primeiro ponto alto, né, no primeiro bloco com 3 pontos altos que nós fizemos aqui no trabalho. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo no ponto do meio desse primeiro bloco que nós fizemos na volta anterior, ou seja, logo após esse ponto onde eu finalizei com ponto baixíssimo. Então, no próximo ponto, pegando os 2 fios na parte de cima, vou fazer ponto baixo. Agora vou trabalhar dentro do espaço de uma corrente que temos entre um bloco e outro. Vou fazer um ponto baixo, 3 correntes de espaço, vou voltar nesse ponto baixo agora pegando os 2 fios, desse jeito, posicionar o fio que vem do novelo, buscar o fio e prender com ponto baixo novamente para formar o ponto picô. Em seguida, prendo mais uma vez com ponto baixo dentro do espaço de uma corrente, ou seja, no mesmo lugar, formando então o ponto picô. Vou em cima do próximo bloco, no ponto do meio, prendo com ponto baixo. Agora vou repetir no próximo espaço de uma corrente. Olha, vou prender com ponto baixo, 3 correntes de espaço, volto no ponto baixo, prendendo com ponto baixo nele para formar o ponto picô, e mais uma vez com ponto baixo dentro do espaço de uma corrente. Prendo com ponto baixo no ponto do meio do bloco seguinte. Vou para o próximo espaço de uma corrente, prender com ponto baixo e repetir tudo que nós fizemos. 3 correntes para formar o ponto picô, prende ele com ponto baixo no ponto baixo que nós fizemos, em seguida mais uma vez, ponto baixo no mesmo espaço, ponto baixo em cima do bloco seguinte. Eu vou seguir repetindo assim até chegar no canto. Quando chegar no canto, faremos um leque bem fácil e aí eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, então, olha, fazendo aqui o último ponto picô. Após finalizar esse ponto picô, vou fazer ponto baixo no ponto do meio, olha, logo no bloco do canto já, no ponto do meio, então prendendo com ponto baixo para que fique da mesma forma que nós já estávamos fazendo ao longo do comprimento. Tenho logo à frente então a alça com 3 correntes. Após o ponto baixo, vou só enrolar o fio na agulha. Dentro do espaço de 3 correntes, vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora sim vou fazer 3 correntes para formar o ponto picô. Vou voltar no alto desse último ponto alto pegando os 2 fios desse jeito e prender com ponto baixo para formar o ponto picô. Após o ponto picô, vou fazer novamente 4 pontos altos ainda na mesma alça de 3 correntes. Olha, já fiz o primeiro ponto, vou completar então 4 pontos altos. 2, 3, 4 pontos altos. E vou prender com ponto baixo no ponto do meio do bloco seguinte. Olha, no ponto do meio, prendo com ponto baixo. Agora eu vou seguir normalmente. No próximo espaço de uma corrente eu prendo com ponto baixo, faço 3 correntes para formar o ponto picô, prendo ele com ponto baixo, né, formando aqui o ponto picô e finalizo ele. Do mesmo jeito que nós já estávamos fazendo, sigo para o próximo bloco, prendo com ponto baixo e no próximo espaço sigo repetindo. E eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, olha, sempre que chegar no canto, né? Antes aqui eu prendi com ponto baixo no ponto do meio, depois fiz 4 pontos altos, um ponto picô, novamente 4 pontos altos, prendi com ponto baixo novamente no ponto do meio do bloco seguinte, e aí sigo repetindo os pontos picôs sempre do mesmo jeito. Eu vou seguir repetindo então por toda a volta. Já estou chegando no final da volta, fazendo aqui o último ponto picô. Logo após o último ponto picô, olha, se você não tem agulha de tapeceira, é só finalizar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo que nós fizemos para começar a volta. Ele fica aqui em cima do ponto do meio, né, desse primeiro bloco, mas se você tem agulha de tapeceiro, então após o último ponto picô,
é só alongar o fio para cortar e finalizar aqui com agulha de tapeceiro. Olha, vou cortar o fio, colocar esse fio na agulha, porque com a agulha de tapeceiro ele fica bem mais discreto, né? O acabamento fica bem mais fácil também fazer esse acabamento, porque a gente já consegue conduzir o fio para a parte de trás de forma bem fácil. Vou pular o ponto baixo, né? O primeiro ponto baixo que nós fizemos no meio desse primeiro bloco, vou em cima do próximo ponto baixo pegando os dois fios assim, passo todo o fio para a parte da frente. Agora passo ele de cima para baixo no último ponto baixo que eu fiz para prender esse ponto picô, desse jeito aqui, e passo dentro do primeiro ponto baixo que nós fizemos para começar a volta, olha, indo com a agulha já para a parte de trás. Quando eu ajustar esse ponto, ele fica exatamente igual a todos os outros e aí não dá para notar onde começamos ou terminamos a volta, tá? Já com o fio na parte de trás, eu só vou conduzir ele aqui para o pé desse primeiro bloco que nós fizemos na volta anterior, descer com ele aqui para esconder um pouco esse fio, de forma que ele não apareça lá na frente do trabalho. Com o fio já na parte de trás, eu vou dividir ele em dois, tá? Só dividir deixando duas perninhas de fio, uma para cada lado aqui. Desse jeito. Uma dessas perninhas de fio eu vou tirar da agulha, a outra que sobrar na agulha eu vou passar em mais um fio para que dê sustentação para fazer o nó. Agora é só amarrar bem e corta a sobra. Temos aqui o tapete pronto, eu espero que você tenha feito, gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.